Sejam bem-vindos ao ConectaCast, o espaço onde exploramos assuntos relevantes para o setor de eventos e viagens corporativas, com conversas envolventes, convidados especiais e muito conteúdo de qualidade. Eu sou Luciana Dantas, vice-presidente da LAGEV, e estou aqui hoje com vocês para guiá-los por mais um episódio cheio de insights e boas histórias. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema do momento, a COP30, o maior e mais esperado evento que acontece esse ano aqui no Brasil. E para explorar esse tema tão importante, tão relevante, contamos com convidados mais que especiais. Convidamos a Gabi Alves, que tem cerca de 25 anos atuando no mercado de viagens corporativas, na área comercial de redes hoteleiras globais, passando por agências de organização de eventos, DMCs, companhias aéreas, operadoras e com o objetivo de tornar-se uma profissional completa. Atualmente está como Head de Marketing e Projetos Especiais na TP Corporate e diretora de Desenvolvimento de Negócios Estratégicos na Aurum Incentives. Formada em hotelaria pelo Senac Seattle, possui MBA em Marketing de Serviços pela ESPM e Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite, um prazer participar. Nós temos hoje também o Léo Stanguetti. O Léo atua no setor comercial de serviços há 23 anos, com sólida experiência na área comercial de hotelaria e eventos, formado em turismo, especialização em gestão de eventos e MBA em gestão de negócios. Atualmente, ocupa o cargo de gerente de vendas no Tivoli Mofarrege, São Paulo. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Lu. Obrigado, Gabi. Bom, antes da gente começar, queria lembrar a todos vocês de seguir a LAGEV nas redes sociais, no Instagram, no @lagev.oficial, e de compartilhar este episódio com quem também vai curtir esse conteúdo conosco, os nossos colegas aí do setor de eventos e viagens corporativas. Nós também vamos estar na TV LAGEV, no YouTube, @TV LAGEV, e no Spotify, como ConectaCast LAGEV. Agora sim, vamos direto ao assunto, um assunto mais que especial, COP30. Preparados? Preparados. Estamos. Vamos lá, então, gente. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada em novembro desse ano, 2025, e reunirá líderes mundiais, cientistas, empresas, sociedade civil, para discutir ações sobre as mudanças climáticas. O evento será realizado em Belém, aqui no Brasil, marcando a primeira vez que a COP é realizada na Amazônia, né? Sempre foi tema de discussão nas COPs realizadas, né, nas últimas 29 COPs, e esse ano, na 30ª edição, ela acontece aqui na Amazônia. A gente precisa parar para pensar, né, como que a escolha de Belém para sediar a COP30 é simbólica, né, já que coloca a Amazônia no centro das discussões climáticas globais, reforçando, né, o papel do Brasil como protagonista no combate ao desmatamento. Gabi, vamos começar com você. Conta pra gente um pouco do que isso representa e o impacto da COP30 para o Brasil, especialmente para Belém. O Brasil vai estar no centro do mundo, né? É um momento muito importante, um momento onde as mudanças climáticas estão em pauta no mundo todo. E é como se tem dito, né? Se discute a Amazônia em Paris, se discute a Amazônia em Dubai, se discute a Amazônia em Baku, que foi no Azerbaijão ano passado, e agora vai se discutir a Amazônia na Amazônia, né? Nada mais óbvio do que se fazer a COP30 no Brasil, fazer a COP30 na Amazônia. É uma oportunidade grande do ponto de COP30, já que as últimas COP30, as últimas COPs, não tiveram tantas soluções do ponto de vista de clima. Então, existe uma expectativa para a COP30 Brasil, onde haja maior engajamento global. A gente está falando de 190 representantes de líderes mundiais em Belém, né, entre 10 e 21 de novembro. São 50 mil pessoas no destino, então tem uma oportunidade para o mundo, né, de evoluir neste contexto de clima, de sustentabilidade, de ambiente, e tem uma oportunidade muito grande para o Brasil, como país que recebe eventos internacionais, e muito para o nosso segmento de eventos, né? Além de se desenvolver um novo destino para eventos internacionais e eventos no Brasil.
Perfeito. Léo, na sua opinião, além do que a Gabi já trouxe, quais são as outras oportunidades que o Brasil tem em termos de economia, turismo e sustentabilidade, na sua visão? Belém, assim como as outras cidades que já receberam grandes eventos no Brasil, vai ter o protagonismo de conseguir se tornar uma capital do turismo ambiental, das viagens de incentivo, como a Gabi abordou, e também das viagens corporativas. Então a gente tem a agroindústria muito forte lá naquela região, que tem uma demanda, e o Brasil é um dos principais produtores hoje no mundo. Então eu acredito que essa COP30 vai trazer para Belém e para o Brasil o real protagonismo que a gente merece. Então, as atenções estão voltadas para a gente, o povo brasileiro é super capaz de fazer acontecer, e a gente tem mais uma oportunidade na mão de fazer assim como foi Rio 92, como foi Copa do Mundo, como foi Olimpíadas. Então, as oportunidades são imensas e a gente tem que saber aproveitar o momento para desenvolver, e os profissionais são super capazes para fazer acontecer. Exato, a gente está falando aqui do maior evento, talvez o mais importante do mundo, né? Exato. Então, assim, é uma grande oportunidade, a gente tem que agarrá-la, né? E trazer bastante boas práticas, conhecimento, mas também com o tamanho do evento vem os desafios, né? E, Léo, eu queria continuar com você. Na sua visão, quais são, né, os maiores desafios para a realização de um evento desse porte no nosso país, especialmente em Belém? Porque a gente sabe que tem os desafios, gostaria de te ouvir. Os desafios são muitos, a gente pode enumerar alguns aqui, mas acho que eles são em diversas áreas e diversos sentidos. Como eu disse, Belém tem a oportunidade de se tornar uma capital climática nessa questão, mas tem as outras oportunidades de desenvolver outras áreas. A gente tem cidades muito menores no mundo, como Davos, que recebe eventos importantes, e que não tem tanto potencial como Belém tem. Então, acho que se a gente olhar para esse potencial, o governo ficar atento, a iniciativa privada, de conseguir fazer o investimento correto, com capacitação de pessoas, com o desenvolvimento da cidade em si e com o legado que isso vai deixar para a cidade e para o Brasil, é algo que a gente tem na mão e que a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito esmero e fazer acontecer com tudo que a gente tem aqui nesse país grande, principalmente profissionais de nome, profissionais capazes. O brasileiro consegue fazer acontecer mesmo com dificuldades. Então, acho que é esse tema que a gente tem que seguir e nós somos capazes. Sem dúvida. Gabi, algo a complementar aí da fala do Léo em relação à capacitação de mão de obra? Você tem visto alguma iniciativa nesse sentido? Você que está aí no setor de viagens. A gente tem acompanhado de perto, Belém tem feito um trabalho com a comunidade local, tem feito reuniões, palestras, informando o que é esse evento, quais as oportunidades que vem para a população, vem treinando, desenvolvendo a população para trabalhar no evento, para receber os turistas. Este é um legado que fica, né? Belém já era conhecido pelo Círio de Nazaré, então era um grande evento da cidade que acontecia no ano. Agora vamos ter novas oportunidades e isso traz desenvolvimento, né? A gente está vendo investimento na área de infraestrutura, a gente está vendo envolvimento na área de saneamento, a gente está vendo desenvolvimento na área cultural, na capacitação das pessoas. Então, isso é importante. A gente tem que saber aproveitar essas oportunidades para evoluir. Sem dúvida. Acho que os desafios são enormes, né? Mas certamente as oportunidades são muito maiores que os desafios, né? A gente tem que aproveitar e surfar nessa onda aí de tudo que está sendo feito para o Brasil. Existe, né, uma linha aí que acredita que grandes eventos não são tão benéficos para o país. Algumas cidades, né, têm algumas questões aí, mas a gente quando olha, né, nós como profissionais do setor, a gente olha, a gente vê o potencial que esses eventos têm, né, de trazer, de movimentar a economia, né, de abrir o mercado, de capacitar pessoas. E aí, olhando, a gente falou um pouco, né, do Brasil, do quanto isso é importante, como eventos como esse, de grande porte, são importantes para o Brasil, mas eu queria olhar, botar uma lupa no nosso setor, né, falar do nosso setor de eventos e viagens corporativas. Assim, na visão de vocês, o que a gente aprende com isso? Onde a gente está? Como a gente pode melhorar, Léo? Nós estamos num estágio avançado, eu diria, no Brasil, com eventos. Somos referência em muitos eventos, internacionalmente falando. E só que a gente sempre tem o que melhorar. Então, eu acredito que a gente tem oportunidades, principalmente do desenvolvimento das pessoas, de aprendizado das pessoas, não só do pessoal local
também como as pessoas que já estão envolvidas com eventos no nosso mercado. E os desafios, eles vêm para nos ajudar a melhorar no sentido, principalmente como pessoas, né? O Brasil também tem essa questão como pessoas, como seres humanos, mas na questão dos eventos em si, desenvolver um produto praticamente do zero, onde o centro de convenções está sendo entregue neste momento, ele foi todo reformado, ele fica na região portuária. A gente tem a questão que a Gabi falou de infraestrutura, das estradas de acesso, de aeroporto, da questão também que possivelmente vem os cruzeiros, né? Os navios vão ficar aportados lá. Então a dinâmica de você trabalhar o canal, de dragagem, saber onde vai ficar, onde você vai ter a questão dos dejetos que esses navios geram. Então é uma oportunidade para eventos olhar 360 graus, coisa que a gente acaba não conseguindo trabalhar em determinados eventos, mas lá com a dimensão que o evento tem em si, as oportunidades são diversas e a gente tem que saber explorar isso da melhor maneira possível. Somos capazes, volto nessa questão de que somos capazes e a gente vai fazer acontecer. Então, as oportunidades são inúmeras. E pegando esse gancho, Léo, que você falou, né, de Belém, das oportunidades, né, a gente está falando especificamente de uma região, mas o Brasil é gigante, né, e a gente, olhando para esse evento, olhando para tudo que está sendo feito e tudo que pode ser feito lá, eu acho que fica aqui uma lição de que a gente pode explorar todo esse aprendizado em várias regiões do Brasil. Né, Gabi? Queria te ouvir um pouco sobre isso, esse legado que fica, né, e como isso é positivo para o nosso setor. Isso é muito positivo porque a gente aprende a ter outros olhares, né? O brasileiro, em todas as áreas, é um profissional criativo, é resiliente, é flexível. A gente trabalha com plano A, plano B, plano C e o plano que não tem, né? A gente lida com o imprevisto. Acho que o povo mais capacitado para lidar com o imprevisto, principalmente na área de eventos, né? Então, quando a gente olha para um evento na Amazônia, é diferente de olhar para um evento em São Paulo, é diferente de olhar para um evento no Rio, é diferente de olhar para um evento em Salvador ou em Florianópolis, né? E aí que entra a parte bacana, a parte mais interessante do nosso trabalho, que é fazer diferente. Né? Então, como que eu vou olhar para um evento na Amazônia, na COP30? Vai ter a mesma estrutura que eu tenho em São Paulo? Não, mas também você tem outras possibilidades, né? Então, essa parte de criação, que a gente é muito forte, né? Vai sair coisa muito bacana. Daí, daqui a pouco, nos próximos anos, a gente vai ver todo mundo querendo fazer evento em Belém, em Manaus, na Amazônia. Por quê? Porque nunca fez, porque está sempre nos mesmos destinos. Então, são oportunidades distintas, né? Vão ser formatos diferentes de eventos e vai lapidar ainda mais o nosso profissional. Nós vamos ter capacidade para fazer mais coisas de formas distintas. Sem dúvida. E aí, pegando carona no tema da COP30, a gente está falando de mudanças climáticas, né? Mas olhando para ESG, que é um tema que está muito forte no nosso setor, e assim, aí uma opinião pessoal, né? Totalmente minha, eu acredito que a área de turismo e viagens ela está mais avançada quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente. Mas quando a gente vai para eventos, né, que é a minha praia, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, muito a aprender. Então, como eventos como esse, que vão falar sobre clima, que vão falar sobre sustentabilidade, podem colaborar com as iniciativas de ESG dentro das empresas, Léo, na sua opinião? Embora esteja no centro das atenções a questão climática, a gente está falando de uma letrinha só, né, do ESG. Então, a gente tem duas letrinhas ali que são tão importantes quanto e que a gente sente que no mercado de eventos, como você disse, Lu, que falta um pouquinho mais de atenção, um olhar um pouco mais criterioso para essas letrinhas. Então, a gente vai ter cultura envolvida, a gente vai ter problemas governamentais envolvidos, problemas de sustentabilidade envolvidos. E a gente tem que tomar muito cuidado com o legado disso também, porque não é só o olhar ambiental. Problemas de governança, são muitos desafios na governança e os temas abordados também são difíceis na questão de sustentabilidade. É uma oportunidade imensa que o setor de eventos tem de trabalhar principalmente a governança, que é o que eu acho que um pouquinho que a gente deixa de lado dentro dos eventos. Como você disse, ambiental a gente já está mais ou menos envolvido, tem muita coisa de reciclagem, muita coisa de aproveitamento de materiais, mas na governança eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais criterioso para a gente entender um pouquinho do legado que vai ficar, da cultura local, das pessoas e de como as práticas governamentais serão implementadas pós-COP. Então, durante a COP, as atenções serão maiores,
mas pós-COP tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer em Belém e no Brasil, porque a gente vai ter um exemplo muito forte, como a Gabi disse, de uma cidade que não é São Paulo, que não é Rio de Janeiro. Então acho que a governança em si a gente tem que tomar bastante cuidado. Sim, Léo, até porque uma letrinha não existe sem a outra, né? Então Não. tem que ter equilíbrio. E Gabi, aí olhando também para o setor, né? O Léo trouxe a importância, né, também da governança, mas olhando como um todo, as 3 letrinhas, como é que você vê a oportunidade, o quanto a gente pode ganhar com eventos como esse, com os exemplos que as empresas que estão participando de eventos como esse já mostram, né, uma importância do tema, as empresas estão olhando para isso, não pode mais se fazer negócio sem pensar em ESG, porém a gente ainda tem muito a caminhar e eu queria te ouvir no que você imagina em relação a isso. Olha, a gente tem um exemplo muito legal, eu estou tratando de COP30 desde março do ano passado, quase um ano, né? O cliente nos procurou e o que nós vamos fazer, onde que nós vamos hospedar, queria que vocês nos ajudassem e tal. E aí fomos estudar Belém, saber o que Belém oferece e encontramos lá vários imóveis abandonados, históricos e tal. Encontramos um espaço que com uma reforma, né, vai poder ficar como um hostel para a cidade, esse determinado cliente vai trabalhar nessa reforma, comprou esse imóvel, trabalha nessa reforma, está capacitando pessoas, vai hospedar o seu staff e seus convidados nesta casa, e depois isso vai ficar para a cidade. Então, quer dizer, você está capacitando. Isso é ESG de verdade, né? Você tem uma marca, um CNPJ, que por uma questão de necessidade precisou comprar um imóvel para hospedar seus convidados, seu staff, está reformando esse imóvel, isso vai virar um hostel, está em parceria com a sociedade local para desenvolver e capacitar pessoas. Então a gente está falando desde a área de cozinha, da área de limpeza, da área de serviço, isso fica para a cidade. Esse é um exemplo de ESG. Né? Até porque a gente não vai poder levar todo o nosso staff porque não tem lugar para todo mundo. Então, nós vamos ter que trabalhar com o staff local. Então, forçosamente, né, entre aspas, a gente precisa trabalhar isso até para fazer o evento. Por isso que a gente fala que é uma oportunidade. Né? Se fosse fácil, não precisava de profissional de eventos. Não precisava de universidade de turismo, de formadores, né? Então a gente está aqui para isso, a gente arregaça a manga e a gente vai trabalhar em prol do destino, em prol do país e em prol do nosso setor. Sem dúvida, você trouxe um tema super relevante que é mão de obra, que são os profissionais de eventos e viagens, né? Depois da pandemia houve aí uma questão muito séria em relação a isso, falta de mão de obra, pessoas que migraram para outros setores, né? Mas a gente vê a importância, né? Como fizeram falta, porque quando eles saíram do mercado e várias escolas, várias universidades, várias empresas estão capacitando seus colaboradores ou estudantes para virem para as áreas de eventos e turismo e viagens. Então, assim, existe um mercado aí promissor. A gente está falando de Belém, a gente está falando da Amazônia, mas o Brasil é gigante, né? E essas boas práticas, colocar o Brasil nesse cenário, ele é extremamente importante, porque você começa de uma forma positiva, né, contaminar todo o país com a importância dos eventos, com a importância das viagens corporativas, o quanto isso é estratégico para os negócios. Olha a quantidade de empresas que estão, né, se envolvendo nesse grande projeto e outros grandes projetos que vêm para o Brasil. Grandes marcas importantes estão participando disso e vendo o ESG como algo importante para o setor, então para o país, para o mundo, né? Não tem como não falar mais disso. Eu acho que a gente trouxe bem aí os pontos, olhando para o Brasil, olhando para o nosso setor, olhando para a capacitação profissional, todas as oportunidades que a COP30 nos traz. Eu queria agradecer a presença de vocês, mas antes eu queria pedir uma mensagem final de cada um, assim, o que fica desse papo, o que fica de tudo que a gente trouxe aqui hoje, principalmente com foco no nosso setor. Então, vamos lá, Gabi.
Vamos olhar o lado cheio do copo. Sempre, né? estamos aqui para isso. Sempre sai na frente quem olha o lado cheio do copo. Então, é uma oportunidade, realmente dá trabalho, né? É difícil desenrolar, enfim, a gente vive no automático às vezes, né? Lutando contra o tempo, mas é um momento para parar, olhar e entender como eu posso ser relevante nesta oportunidade, né? Como eu posso fazer diferente, como eu posso contribuir para o desenvolvimento do nosso setor e para o desenvolvimento do país. Na verdade, somos todos, né? Então, se o mundo está olhando para nós nesse momento, na Amazônia, que dizem que é o coração do mundo, e é mesmo, né? Então, a gente tem que fazer bonito, né? Não tem outra opção. É um momento importante para o mundo, um momento importante para o país e para o profissional de viagens e eventos corporativos é uma baita oportunidade, só tenho isso a dizer. Sem dúvida. E você, Léo? Vou falar sobre o legado. Então, o legado que a gente teve de outros grandes eventos contribuíram muito para o desenvolvimento do país, consequentemente dos profissionais, como a Gabi falou, e acho que um legado para o destino Belém. A gente está falando de a porta da Amazônia, Belém, né? Um destino que nunca se ouviu falar no mundo da cidade de Belém, apenas na Amazônia. Então, acho que esse legado que a gente vai deixar culturalmente falando, profissionalmente falando, e de orgulho de vestir a camisa do Brasil, eu acho que a hora é agora da gente voltar a ter aquele orgulho, levantar a bandeira e vamos fazer acontecer, porque o Brasil é isso. Nós temos todas as soluções para todos os problemas, com muito trabalho e com muito suor, a gente vai entregar o melhor evento, a melhor COP que já aconteceu durante as 30 edições. Eu não tenho dúvida disso, e aí já fica aqui o meu pedido, nosso pedido, para a gente ter um episódio de Conecta Cast pós-COP30, para a gente trazer o que foi aprendido, as lições, como a gente arrasou nesse evento. Eu acho que vai ter muito conteúdo bacana de quem esteve lá, quem pôde participar. Então, obrigada, Gabi, obrigada, Léo. Queria agradecer também aos ouvintes que acompanham a gente em todos os nossos canais. Compartilhem esse conteúdo, um conteúdo extremamente relevante, importante para o setor, importante para o Brasil, vai além do setor de eventos e viagens. A gente está nas redes sociais, no Instagram, no @alagev.oficial. Estamos no YouTube, no @tvalagev e no Spotify com o Conecta Cast Alagev. Muito obrigada, até o próximo episódio.